Olá a todos, eu sou o professor Olavo e hoje vou falar sobre trabalho e energia. Lembrando aos meus alunos que essa aula servirá de base para que vocês resolvam os exercícios da lista 7 e 8. Falarei sobre o que é trabalho e energia cinética, trabalho realizado por força gravitacional, força elástica, trabalho realizado por força variável genérica, potência, forças dissipativas conservativas. Falarei de trabalho realizado por força conservativa e independente da trajetória, conservação da energia mecânica, interpretação da curva de energia potencial, após a vinheta. Bem, uma definição de trabalho, que a gente pode ter é a seguinte: uma definição menos rigorosa de energia é um número associado a um ou mais objetos. Esses números mudam de acordo com a aplicação de uma força, de uma ou mais forças nesse sistema de objetos. Então, por exemplo, a gente pode mensurar o trabalho como sendo a energia transferida devido à ação de uma força. A fórmula mais tradicional que a gente vê de trabalho aí, do W em inglês da work, trabalho, dado pela soma dessas pequenas forças e deslocamentos que provocam, uma soma infinitesimal nos leva a uma integral de força e deslocamento. Note aqui o produto escalar, importante isso. Então eu considero a direção do movimento, o deslocamento como um vetor, a força um vetor, então o produto escalar entre elas, produto de dois vetores. Então basicamente podemos pensar que em todos os fenômenos envolvendo força e deslocamento temos um trabalho. Então realmente, aqui a gente tem uma figura aqui de corredores, pessoas que elas modificam o seu estado de movimento, então elas aceleram, elas têm velocidade variável, e como eles têm massa vezes velocidade variável é aceleração, massa, aceleração, força, e como eles se deslocam no espaço, então força, deslocamento, tem aqui um trabalho associado à velocidade. Aqui a gente tem um exemplo em que a pessoa move uma pedra morro acima, no caso aqui, a pedra tem uma massa m, e como você está mudando a altura da pedra aqui, você tem uma aceleração da gravidade, um g associado aqui à Terra, e um deslocamento para cima, mesmo sendo para cima e para lateral aqui, mas esse deslocamento na vertical aqui nos indica um deslocamento na direção da força da gravidade. Então a gente tem um trabalho associado à força gravitacional. E nesse último caso aqui, que a gente vai esmiuçar daqui a pouco, a gente tem uma força agindo sobre uma mola. Então a força, deslocamento, a mola, à medida que você aumenta a força, aumenta a força, à medida que você diminui o deslocamento, mexe no deslocamento, que a força muda, então é a força dependente do deslocamento. E a gente tem trabalho também associado. Em todos esses a gente teve força, algum tipo de força, e um deslocamento que nos leva ao trabalho. Então, lembre que trabalho é energia, então a gente pode falar que trabalho é variação dessa energia. Então, o primeiro caso aí, que é a energia cinética, supõe o seguinte: a gente tem um objeto com massa m e a gente altera a sua velocidade, ou seja, ela acelera ou freia indo de uma velocidade inicial v0 até uma velocidade final v após um deslocamento d. A gente já falei que tem um trabalho associado a isso daqui, porque eu tive uma variação de velocidade, como ele tem uma massa m, massa vezes aceleração, tem força, e esse deslocamento aqui me dá o trabalho. Então, como que eu acho a expressão do trabalho para esse tipo de movimento aí? Para o caso acima, a força é constante e na mesma direção do deslocamento d. Assim, a expressão integral toma a seguinte forma. Então, assim, o que acontece é que, como a força é constante, ela sai da integral, então fica uma integral de ds e fica só força vezes o deslocamento. Só que força é igual a massa vezes aceleração, então o trabalho que eu tenho aqui é massa, aceleração, deslocamento. Usando o Torricelli,
né, já que a gente tem aqui variação da velocidade, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração e deslocamento, eu posso isolar a aceleração e deslocamento e substituir aqui. Fazendo essa substituição, olha só o que eu obtenho. Eu obtenho que o trabalho é massa, velocidade ao quadrado sobre 2, menos massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Ou seja, o trabalho nesse tipo de movimento aqui, nesse tipo de caso, é dado pela variação dessa grandeza, que é massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Por isso essa grandeza, ela é batizada, né? Lembra que o trabalho está intimamente relacionado com a variação da energia. E no caso aqui, o trabalho está relacionado com a variação dessa grandeza, meio de mv2. Então essa grandeza é carinhosamente chamada de energia cinética. Então a gente denomina ela como energia cinética aqui. Esse é o primeiro caso de trabalho em energia. O segundo caso, relacionado à energia potencial gravitacional, suponha que eu tenho a seguinte situação. Um objeto, né, uma situação em que o objeto com massa m altere a altura da sua queda, a altura devido a uma queda livre, por exemplo. Então eu tenho aqui um objeto com massa numa altura inicial e ela vai para uma nova altura, no caso aqui para baixo, né, uma altura final, continua com a massa. Então o que a gente tem aqui? Nesse caso, de novo, a força que age tanto em toda a trajetória é uma força constante, é a força peso, né, que é massa vezes gravidade, e essa força é constante. Ela sai da integral aqui, como a força é constante, e sai da integral, eu fico com trabalho igual a força vezes deslocamento, e no caso da força, é o próprio peso. Então, o trabalho aqui está sendo mg e o deslocamento. Lembrando que o deslocamento pode ser dado por uma altura final menos uma altura inicial, eu concluo que o trabalho para esse tipo de movimento, esse tipo de caso, é a variação do mgh. Então, mgh é carinhosamente, né, batizado como energia potencial gravitacional. Então, a gente chama de energia potencial gravitacional. Aí tem uma outra maneira de enxergar isso aqui, né? Se a gente pegar aqui, a variação da energia potencial, a variação da energia integral é o trabalho, né? Então, integral de um ponto inicial até um ponto final do peso, no caso aqui da força que a gente tem, então trabalha menos isso aqui, e aqui está definido como para cima positivo, como o G está apontando para baixo. Ele aparece negativo aqui em termos do Y, né? Meu Y foi definido aqui para cima, e o Y e o meu G está para baixo, então o G aparece com sinal negativo aqui, então é só fazer essa integral aí, que dá o mesmo resultado. E nota que até agora a gente enfrentou o quê? Situações em que a força era constante e saía da integral. E uma coisa interessante que é o potencial, né? Vá pensando aí sobre por que o nome de energia potencial, que eu vou falar já já. Outro caso que a gente tem aqui é a energia potencial elástica. Ela ocorre em molas, né? A gente vai usar um sistema que obedece à lei de Hooke, ou seja, a força que um corpo sofre devido a uma mola é menos a constante de mola e o deslocamento que se provoca nessa mola. Então, ilustrando aqui do lado, né? Então, essa que é a lei da força. Então, o que acontece? O elongamento da mola é zero, então age uma força zero. Se eu aumento o elongamento da mola, aparece uma força contrária ao movimento que eu fiz. É como se fosse uma força regeneradora. Então, eu tirei ele do equilíbrio, vai aparecer uma força que vai tender a trazer de volta o bloco para o ponto zero. Mesma coisa, se eu comprimo a mola, então vai aparecer uma força contrária, regeneradora aqui. Se eu tirei do equilíbrio para cá, então aparece uma força tentando recobrar essa mola
para o ponto zero aí. Então, considerando o ponto zero, x igual a zero, então a força é nula. A lei de Hooke é dada por menos kx, onde x é o deslocamento. Aí, cuidado, porque agora a força não é mais uma constante. Nota que se eu puxar a mola um pouquinho, vai ter uma força pequena. À medida que eu aumento o quanto eu desloco a mola do seu zero, maior vai ser a força. Então, nesse caso aqui, a força não sai da integral aqui. Eu tenho que executar essa integral. Então, é isso aqui que eu tenho que fazer. Integral, eu vou fazer uma integral da força, que é menos kx, vezes o dx. Então, nota que essa força é regeneradora, então quer dizer o quê? Trabalho é igual a menos essa integral aqui. Então, vai ser integral de k, aqui x dx, integral de x dx, vai ser x ao quadrado sobre 2. Então, o trabalho associado a molas é dado por kx2 sobre 2. E esse é o que eu chamo, né, aqui está feita a integral que eu acabei de executar logo acima. Então, essa grandeza aqui, kx2 sobre 2, final, kx2 menos 2 inicial. Então, essa grandeza é o que a gente chama de energia potencial elástica. Então, guarda isso, que esse é um caso geral, né, que eu tenho que fazer uma integral. E, pensando em termos gerais aí, suponha uma situação bem genérica em que uma força aplicada dependa do deslocamento. Né? Então, lembre, na hora que eu for resolver esse tipo de problema, a gente tem um caso especial que é a mola, né? Que é a constante de mola, ela é um caso em que a força depende do seu deslocamento. No caso, é uma força que depende de x. No caso genérico, o que a gente tem? É como se a gente tivesse isso aqui, A força, nota que para esse gráfico aqui, cada valor de x me responde com uma força diferente. Para eu falar sobre o trabalho realizado, é equivalente a fazer o quê? Essa integral. O que a integral está associada? A área. Então, esse slide aqui ele tem a intenção de falar sobre isso. Que a força que eu acho, eu posso encontrar pelo gráfico, olhando a área de um gráfico força versus deslocamento. Tá? Então, como a gente resolve isso? Lembra que eu tenho que fazer um produto escalar. No caso aqui, quando a força ela depende de várias direções, não só da direção x, mas uma força que tem componentes nas 3 direções espaciais. Eu tenho que fazer um produto escalar dessa força com o vetor de deslocamento que tem componentes também nas 3 direções. Então, o que a gente faz é esse produto escalar. Então, eu vou ter força x dx, a força na direção y dy e assim por diante, força na direção z dz. E para eu achar esse trabalho, eu faço essa integral, que é equivalente a achar essa área aqui em cada direção x, a área em direção y, a área em direção z. Então, a regra geral é resolva a integral. Né? Falando sobre potência, a definição de potência está relacionado com, por exemplo, algo potente está relacionado com a eficiência de trabalho no tempo. Quer dizer o quê? Quanto mais trabalho for realizado no menor tempo, maior é a potência da máquina, do objeto que você está analisando. Então, a gente pode falar que potência média é variação do trabalho com o passar do tempo. E a gente já sabe, né? Variação sobre variação. Nos casos instantâneos, a gente pensa em quê? Em ponto a ponto, a gente fala da derivada. Então, potência pode ser definida como derivar o trabalho no tempo. Então, aqui a gente tem as unidades, né? A unidade de potência é dada em watts, ou cavalo-vapor, ou quilowatt-hora, mas a gente vai usar aqui a notação de watts, que é um joule por segundo, que é a unidade de trabalho, de energia, né? O trabalho tem a mesma unidade de energia, que é dada em joule, e o tempo em segundo. Então, nesse caso aqui, a gente pode pensar na potência, vamos supor, pegar o caso mais geral, que eu vou derivar o trabalho no tempo. Então, nota, eu vou fazer trabalho, produto escalar de força e deslocamento. Então, o produto escalar subentende um cosseno, né, que é a projeção, né?
Então, quando eu derivar isso aqui, caso a força seja constante no tempo, e somente o deslocamento mude com o tempo, essa derivada ataca aqui o dx, se transformando em uma derivada dx dy, que é a velocidade. Então, uma maneira de escrever potência é força, velocidade e o cosseno entre a força e a velocidade, ou seja, potência também pode ser escrita como o produto escalar entre a força e a velocidade, né? Então, a gente chama aqui de potência instantânea. Então, potência é variação do trabalho por tempo, derivada do trabalho no tempo, dependendo da forma que você tiver, ou no caso instantâneo, força escalar velocidade. Isso é a definição de potência. E agora um conceito de forças dissipativas e forças conservativas. Bem, suponha um caso em que uma variação na configuração de um sistema de forma que as forças presentes produzam um trabalho do sistema sobre o objeto. Então, suponha agora o inverso, né? Uma mudança na configuração de forma a força se inverta e o objeto realiza o trabalho 2. Então, o que eu estou falando aqui? Primeiro caso, antes de falar isso, primeiro caso que ele está citando aqui é o seguinte: vamos supor que eu pego um sistema aqui no ponto 1 e eu desloque esse objeto até lá o ponto 2. Né? Como se fosse, por exemplo, vamos supor que eu venho aqui e subo uma rampa com o objeto aqui sem atrito. Uma rampa sem atrito. Aí eu realizei um trabalho para ir lá. Se esse objeto começar a escorregar aqui e voltar para a minha condição inicial, quer dizer o quê? Que eu fiz um trabalho 1 e esse objeto próprio, quando ele voltou, ele realizou um trabalho 2. Ou seja, tem um trabalho 1 numa direção e esse objeto que realize um outro caminho aqui e vem aqui para o ponto 1. Chamando aqui de trabalho 2. E esse aqui, o meu original, é o trabalho 1. Então, suponha agora o inverso, uma mudança na configuração de forma, uma configuração de forma a força se invirta e o objeto realiza o trabalho 2 no sistema, que é voltando. Aí, nos sistemas em que o trabalho de ida que eu realizei foi igual a menos o trabalho de volta, né, ou trabalho de ida igual de volta, só que diferença de sinais, para qualquer situação, quer dizer o quê? Eu posso fazer um caminho esdrúxulo aqui, desde que eu saia e chegue no mesmo lugar, né? Para esses casos aqui, temos uma força conservativa atuando. Nos outros casos, a força dissipativa. Quer dizer o quê? Vamos supor que tem atrito, na hora que eu subo e na hora que eu desço são diferentes. Então, eu tenho uma dissipação ocorrendo aí. Tá? Então, por exemplo, aqui, um bloco preso em uma mola, e essa mola presa a um suporte aqui. Então, um bloco preso a uma mola, inicialmente em repouso, x igual a 0, é colocado em movimento para a direita, né? Aí, letra A. Quando o bloco se move para a direita, no sentido indicado pela seta, a força elástica da mola realiza trabalho negativo sobre o bloco. Mais tarde, quando o bloco se move para a esquerda, em direção ao ponto X, o bloco realiza a força da mola realiza trabalho sobre ele. Então, tem uma hora que ele comprime, aí ele está realizando sobre a mola, e quando ele estica, a mola puxa ele de volta, recupera o movimento anterior lá. Então, a gente tem aí movimento, se a gente desconsiderar atritos, a gente vai ter um caso conservativo aí, ou seja, um alimenta o 2 e assim por diante, tá? Então, o trabalho realizado por forças conservativas é a independência da trajetória. O trabalho total realizado por uma força conservativa sobre uma partícula que se move ao longo de qualquer percurso fechado é nulo. Então, quer dizer o quê? Naquela hora que eu fui, e se eu fizer um caminho diferente, voltar para minha condição inicial, eu vou ter aí, caminho de A para B, pelo 1 e voltando, ou pelo 2. Se o caminho pelo 2 é igual a menos o 1, então a gente tem uma força conservativa aí. Então ele já fala aí, uma partícula pode se mover do ponto A ao ponto B sob a ação de uma força conservativa, seguindo a trajetória 1,
ou a trajetória 2. Na letra B, a partícula descreve um percurso fechado, né, seguindo a trajetória 1 para um ponto de A ao B e vou retornando pela trajetória B, pela trajetória 2, do ponto B ao A. Então, se esse caminho aqui dá um trabalho total zero, quer dizer que a força é conservativa. E no caso da força, né, o trabalho realizado por uma força conservativa sobre uma partícula que se move entre dois pontos não depende da trajetória. Então, o trabalho de na trajetória 1 é o mesmo trabalho na trajetória 2. Bem, falando um pouco sobre energia mecânica aí agora. Então, vem uma coisa também que eu quero falar agora, que é, vocês já pararam para pensar que a gente chama de energia potencial elástica, potencial gravitacional, e a gente fala energia cinética? Por que a gente não fala sobre energia potencial cinética? Tá? A palavra potencial está relacionada principalmente com a capacidade de armazenamento de energia. Quer dizer o quê? Por exemplo, numa mola. A mola normalmente ela está aqui, ó, ela tem esse alongamento natural. O que eu posso fazer? Eu posso comprimir essa mola aqui, ó. Então, por que essa energia que está aqui, eu chamo ela de energia potencial elástica? Porque ela está armazenada, eu posso esperar aqui, ó, posso travar o bloquinho aqui e armazenar essa energia. Guardar ela para outro momento, para quando eu precisar o quê? Pum! Esse cara sai em forma de cinética. Então, a gente chama as grandezas de potencial porque elas é como se elas tivessem o potencial de realizar uma energia cinética. Então, por exemplo, a gravitacional, eu posso levantar um bloco aqui, ó, colocar aqui um platôzinho e uma pedra aqui. Então, coloco uma roldaninha aqui, uma possibilidade desse aqui girar e essa pedra ser liberada. Então, ela está aqui armazenando energia potencial gravitacional e ela pode, depois que eu tirar essa rampinha aqui, ela adquire a velocidade, ou seja, esse cara aqui tem um potencial de realizar energia cinética, ou seja, ele é uma energia potencial gravitacional. E então a gente tem sempre as energias vão ser definidas em energias cinéticas e energias potenciais, que podem ser várias energias potenciais. Aqui na mecânica tem a energia potencial cinética, a energia potencial elástica, a energia potencial gravitacional. A gente pode ter também energias potenciais associadas a grandezas eletromagnéticas, que não é o escopo do curso aqui. Então tem a energia potencial elétrica, energia potencial magnética e assim por diante. Todas são capazes de dar movimento ao objeto ao armazenar energia. Bem, mas falando de energia mecânica, a gente tem então a energia mecânica sendo definida como a soma de todas as energias cinéticas de um sistema e a soma de todas as energias potenciais de um sistema. E a informação importante aqui é, caso eu esteja em um sistema conservativo, quando uma força conservativa realiza trabalho sobre um objeto dentro de um sistema, essa força é responsável por uma transferência de energia entre energia cinética e energia potencial U do sistema. Ou seja, a energia, o trabalho que eu tenho é toda a variação da energia cinética que eu tenho. Então, o trabalho é igual à variação da energia cinética. O que acontece nesse caso conservativo aqui, é que a grandeza energia mecânica, ela é uma constante. Significa o quê? Eu sempre estarei com o máximo de energia potencial. Lembra, eu estou armazenando energia aqui, então eu vou ter energia potencial no máximo. Quando eu estou com o máximo de energia potencial, a minha energia cinética vai estar nula. E quando eu estiver com o máximo da minha energia cinética, eu vou ter consumido toda a minha potencial. De forma que, intermediariamente, vamos supor que a energia potencial diminuiu um pouquinho, eu vou ter subido a cinética e vice-versa. A soma dá uma constante nesse sentido. Se eu pegar em um ponto potencial mais cinética, essa energia
Se o sistema é conservativo, tem que ser igual à soma da energia potencial e cinética em todo o resto da trajetória do meu movimento. Então a gente fala que o trabalho é menos a variação da energia potencial, né? Porque o trabalho está relacionado com a variação da energia cinética, e como essa soma aqui é constante, ó, a gente chega nessa grandeza aqui, que a cinética final menos inicial é menos a potencial, ou seja, uma é menos a variação do outro. Ou, demonstrando o que eu falei antes, eu passo somando, passo subtraindo e fico com essa grandeza. Potencial, a cinética final mais potencial final tem que ser igual à cinética inicial mais potencial inicial, que é a minha lei de conservação e a conservação da energia mecânica aí. Aí tem a fala, em um sistema isolado, onde apenas forças conservativas causam variações de energia, a energia cinética e a energia potencial podem variar, mas a sua soma, a energia mecânica, do sistema é uma constante. Então aqui a gente tem um caso de um pêndulo, né? Então olha só, um pêndulo com massa, aqui ele está no caso mais baixo aqui, né? Vamos supor que ele vai lá em cima. Quando ele sobe aqui, ele vai estar com um máximo de potencial, porque ele vai estar alto, e depois ele volta e assim por diante. Então aqui eu estou com um máximo de energia cinética. Então ele fala, um pêndulo com massa concentrada em peso na extremidade inferior, oscila de um lado para o outro. É mostrado um ciclo completo do movimento. Durante o ciclo, os valores das energias cinéticas potenciais do sistema do pêndulo terra variam quando o peso sobe e desce aí no deslocamento, né? Mas a energia mecânica permanece constante, que é o tamanho das barrinhas. Se somar essa barrinha com essa, por exemplo, essa barrinha aqui tem um tamanho, aí quando eu estou nessa situação aqui, elas têm metade do tamanho anterior, mais as duas juntas, né? Então ele está falando, pode-se dizer que a energia mecânica se altera continuamente entre as formas das energias cinética e potencial, né? Então varia quando sobe e desce, mas a energia mecânica do sistema permanece constante, que é o tamanho da barrinha aqui. Então, fazendo ilustrações aí, que a gente tem uma situação em que ele não está nem na parte mais baixa, ou seja, a velocidade dele não é máxima e também a altura também não é máxima, ou seja, uma condição intermediária. Então você tem aí uma equipartição das energias para cinética e potencial. Aqui ele deu aquela paradinha que o pêndulo faz na hora que ele muda a direção de movimento. Então, como ele parou aqui, a energia cinética é nula, então sobra toda a energia mecânica concentrada e potencial. E aqui ele retorna, só que aqui muda a direção da velocidade. Aqui ele está no ponto mais baixo, ou seja, a altura é mínima e a cinética é máxima. Uma situação intermediária aqui, em que a velocidade é menor que a máxima e a altura também não é a máxima, e assim por diante. Aqui ele dá aquela paradinha novamente, então ele para, velocidade nula, então ele toda a energia potencial e assim por diante. Aqui intermediariamente, e fechando o ciclo ele repete essa movimentação que a gente fez aí. E aqui, resolvendo de novo aquele problema que eu fiz na lista anterior, vamos pegar o caso agora em que eu quero responder sobre energia cinética, tá? Então aqui a situação é a seguinte, nota que ele vai sair de uma altura H aqui, ele vai sair de uma altura H em relação à base aqui do globo da morte. Vamos chamar essa altura aqui de H. E eu quero saber qual é a altura H para que ele consiga fazer esse loop, né? Então você pode dar uma olhada no vídeo anterior, que a condição para ele fazer o loop lá em cima era qual? Vamos lembrar lá, diagrama de corpo livre lá em cima, ó. Tá aqui o loop, né? Para ele fazer esse loop, tá aqui o guidão da bicicleta, o que a gente tinha? Peso, aí ele comprimia o loop, normal. Aí soma força resultante. O que a força resultante é? Nesse caso aí, como ele está fazendo uma curva, a força resultante tem que ser a centrípeta. E no caso extremo, o que a gente tem? No caso extremo, a força resultante, a normal dele aqui tem que ser zero. No extremo, normal é igual a zero.
Então, quando eu faço a força resultante, é normal mais peso, só que aqui a normal tem que ser zero. Então, eu preciso que peso seja igual a normal, a força centrípeta. Aí, fazendo as contas lá, mv2 sobre r igual a mg. Aí eu descubro a velocidade dele aí, ó, raiz de rg. Tá? Então, por revisão aí, ó, a gente descobre que para ele fazer o loop, eu preciso que a velocidade seja rg, né? Para ele fazer o loop, a velocidade tem que ser raiz de rg, onde r é o raio da circunferência e g é a gravidade. Tá? Só que a minha pergunta agora é, eu vou liberar a bicicleta aqui de uma altura, ele vai fazer um loop aqui, né? Esse equivale a raio R e aqui a altura H. Aí a minha pergunta é, qual é essa altura? É só usar o conceito que de energia mecânica, né? Qual que é a energia mecânica dele aqui em cima? Nota que quando a bicicleta está aqui em cima, ela tem velocidade igual a zero e a altura dela é máxima. Então eu faço a pergunta, eu sempre vou fazer as três perguntas ali, esse tipo de objeto, já aqui na mecânica. Eu pergunto, tem altura? Aí, sim, tem altura. Então ele tem energia potencial gravitacional. EPG. Tem mola? Não. Então ele não tem energia potencial elástica. Tem velocidade? Também não. Então ele vai ter somente energia potencial gravitacional. Aí eu olho para ele que nesse ponto, ó, ele está aqui já de cabeça para baixo fazendo... Aliás, ele está ao contrário aqui, né? Bem, aí nesse ponto aqui eu pergunto, tem velocidade? Tem. Ele vai passar aqui com uma velocidade. Então, mv2 sobre 2. Tem altura? Tem também. A altura dele aqui, ó, se você observar bem, é de 2 raios. Então, aqui é a energia mecânica. Nesse ponto inicial aqui, ó, a energia mecânica 1 é a própria energia potencial gravitacional. E aqui eu estou olhando a energia mecânica no ponto 2, que é aqui. Aí tem velocidade, tem altura? Tem. Qual que é a altura dele? mg, e a altura que é de 2 raios. Então essa aqui é a energia mecânica no ponto 2. Para a gente considerando somente forças conservativas, o que a gente descobre? Que a energia mecânica 1 tem que ser igual à energia mecânica 2. Ou seja, mgh tem que ser igual a m velocidade ao quadrado sobre 2 mais mg e 2r. Dá para cortar as massas. E outra coisa, a velocidade, eu sei quem é a velocidade. Para ele fazer a curva, a velocidade tem que ser aquela ali. Então eu fico com gh igual velocidade ao quadrado rg, não é isso? Sobre 2 mais 2r. R e um gzinho aqui também. Então dá para cortar os g's e olha só que interessante, o h é igual a 2,5 raios. Então para ele conseguir fazer essa volta aqui, eu preciso que seja de pelo menos 2,5 raio a altura que eu tenho que liberar a bicicleta aqui, desconsiderando os atritos. Tá? Bem, então interpretando agora uma curva de energia em termos de força e etc. Então a gente viu do trabalho, se a gente inverter aqui, ó, lembra a definição de trabalho? Trabalho é igual a integral de f de escalar ds. Só que trabalho é menos a variação da energia potencial.
Ou seja, trabalho é igual a variação da energia cinética. Só que o quanto que a energia cinética cai é o quanto que a energia potencial aumenta. Então, eu posso falar que trabalho é isso. Trabalho é menos a energia potencial. Então, eu posso falar que a variação do U é igual a menos integral de F ds. F escalar ds. E como eu falei no primeiro capítulo, né, na primeira aula que a gente teve, sobre derivadas de vetores, né, aqui a gente tem um produto escalar. Eu posso inverter essa integral aqui. O que é a operação inversa da integral? É a derivada. Ou, usando o teorema aqui, eu posso fazer o seguinte. Vamos supor que esse cara aqui, eu faço uma variação dele em relação a x. Isso aqui é menos o que? É derivar a integral. Derivada de integral é a própria função. Aqui no primitivo, aqui, só que na direção x. Mesma coisa, se eu fizer isso aqui, ó, para a direção y, eu estou variando uma integral, então menos f y. E assim também fazer esse u aqui na direção z, eu vou ter menos f direção z. Então nota que eu tenho aqui um padrão de derivada vetorial. Estou derivando uma função e criando um vetor. A gente já conhece essa operação. Se eu pegar só a direção x, eu tenho isso. Então, du dx, aqui já pensando em termos infinitesimais, pensando só numa direção, mas a gente pode falar também que isso aqui é verdade. O vetor força é dado por isso, pelo gradiente do U. Bem, sabendo isso, então lembre que força, se eu pegar só uma direção, força é derivada do U. Aqui eu tenho o gráfico do U, né, que é a energia potencial, em função da posição x. Da posição x aqui. E nota que essa função U, ela tem essa forma vermelha aqui, ó. Essa energia potencial, ela tem essa característica aqui. E essa reta aqui eu vou chamar de energia mecânica. Lembra, o que é energia mecânica? Energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Então vamos supor aqui, ó, nesse caso aqui, ó, tá essa reta aqui, ó, né? Essa retinha aqui que eu estou mensurando, olhem para ela. O que acontece nesse lugar aqui, ó? Nesse lugar aqui, eu tenho energia potencial. Vamos supor que eu tenho uma energia mecânica de 5. Então, essa parte daqui eu não tenho... né, o que está acontecendo aqui? Lembra que a energia mecânica é isso aqui. Nesse ponto, eu estou com uma energia mecânica, energia potencial aqui, ó, maior que a mecânica. Então, essa parte aqui ela não existe fisicamente falando. É só uma extrapolação matemática aqui, em que você está com energia potencial maior que a mecânica. Por que esse trecho aqui não existe fisicamente falando? Porque ela subentende uma energia cinética nula. Só que a energia cinética ela é feita de dois números positivos, que é a massa sobre 2 e a velocidade ao quadrado. Velocidade ao quadrado é sempre positiva. Então você não tem aqui energia menos alguma coisa para dar energia mecânica. Então essa parte aqui ela não existe fisicamente falando. Ela é só uma extrapolação matemática, né? Porque a função matemática ela é bem definida em vários lugares e não necessariamente tem um significado físico, que é o nosso ponto aqui. O nosso primeiro ponto de análise é esse ponto aqui, que é onde a energia mecânica toca a energia potencial. Quer dizer o quê? Que nesse ponto aqui, ó, a gente chama de ponto de retorno, a energia mecânica ela é igual à energia potencial, né? Significando o quê? Que nesse lugar aqui, ó, a energia cinética é zero. Então é como se fosse que eu estivesse com um pêndulo, aqui é aquela hora em que ele chega e para. Então guarde que no ponto de retorno, o que a gente tem de característico no ponto de retorno? A velocidade é zero. Então aqui ele começa com velocidade zero.
Aí vou analisar o ponto 2 aqui. Agora olha só, nesse ponto aqui, ó, a energia potencial é zero. Então se eu olhar o x2 aqui, ó, a energia mecânica, ela é esse tamanho todo aqui, ó. E a minha energia potencial é zero. Então o que acontece nesse caso? A minha energia mecânica é toda energia cinética. Então é nesse ponto que é como se eu tivesse uma velocidade máxima, né? Se você pensar no pêndulo, eu estou na parte mais baixa aqui do pêndulo e aqui eu estou com uma energia cinética aqui que é máxima. E assim por diante. Nesse ponto aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter algo intermediário lá. O que eu vou ter algo intermediário? Minha energia potencial não é máxima nem mínima. Então logo eu tenho aqui uma diferença aqui, essa distância aqui. É o caso em que eu tenho o quê? Essa distância aqui, ó, vai falar sobre a minha energia cinética. Energia cinética, né? Está relacionado com essa distância. E essa distância aqui é o potencial. Então, ou seja, eu tenho uma energia mecânica que aparece as duas coisas, né? E aqui no final, indo para o infinito aqui, vamos supor uma partícula livre, à medida que a distância aumenta, ele fica constante, essa distância constante aqui, né? Então, entendido os pontos da energia, da curva de energia potencial, tem aqui a explicação de cada coisa que eu acabei de falar para vocês aí, ó. Então, ó, o ponto de interseção da reta de energia mecânica com a curva de energia potencial indica o ponto de retorno do sistema, ou seja, o ponto em que a velocidade é zero, energia cinética é nula. E aqui a gente pode fazer um gráfico de força versus deslocamento. Olha só que interessante. Lembrem o que? O gráfico ao lado mostra o comportamento da força em função do deslocamento. Então, cuidado aqui, viu? Pelo seguinte, força é quem? É menos a derivada do 1. Menos a derivada. Por que eu estou enfatizando esse menos? Pelo seguinte, olha esse trecho aqui, ó, daqui até aqui. Eu tenho um U, ele é mais ou menos uma reta com inclinação negativa. A derivada disso dá o quê? A derivada de uma reta assim, só pensar, né? Vamos pensar aqui na parábola lá, ó. Minha parábola é como? Ela é assim. Então essa parte aqui, ó, é a parte que a inclinação da reta é positiva. Inclinação positiva. E essa parte aqui é inclinação negativa. Então, nesse trecho aqui eu tenho que, é como se eu tivesse, por exemplo, se for posição em função do tempo, eu tinha uma velocidade positiva, que é a derivada, né? E aqui uma velocidade negativa. Essa reta aqui, ela é muito parecida com esse pedaço aqui, ó. Então, aqui a inclinação dessa reta é negativa. Significa o quê? du dx aqui é um número positivo, nesse trecho todo. du dx é um número negativo aqui, ó, nesse trecho todo. Só que a força é menos a inclinação. Então, nesse trecho entre esse ponto e esse, já que ele é negativo, eu preciso de menos ele. Então, ele vai ser um cara positivo aqui. Então, essa parte positiva está relacionado com menos essa inclinação. Agora, olha essa outra inclinação aqui, ó. Essa inclinação notoriamente é positiva. Então, entre 2 e 3, a inclinação deu positiva, só que a força é menos a inclinação. Então, o valor da força é um valor positivo, negativo aqui embaixo. E assim por diante. Aqui tem uma inclinação negativa. Então, entra menos, fica positivo. Esse trecho aqui tem uma inclinação positiva. Eu preciso de menos o trecho, então vem para o lado negativo. E por último, a inclinação zero. A derivada de uma inclinação zero dá zero, então a força nesse trecho de cá é nula, né? E assim a gente constrói o gráfico de força em função do deslocamento. Muita atenção com esse sinal aí negativo, ok? E indo à frente, já caminhando finalmente aqui, a gente tem aqui, ó, 3 valores interessantes, né? A curva ao lado mostra 3 valores possíveis de energia mecânica. Então, o primeiro caso aqui, ó,
Se eu tivesse mostrado, como eu já mostrei antes aqui em cima, é o caso de que você tem um ponto de retorno de um lado, ele tem um máximo de velocidade, uma velocidade intermediária, e aqui ele continua com velocidade até o final dos tempos. Então aqui a gente fala que é uma partícula livre. Essa partícula aqui ela é livre, ou seja, ela tem um escape aqui que vai para o infinito. No entanto, essas outras partículas aqui elas estão aprisionadas, tá? Porque eu tenho um ponto aqui, lembra? Velocidade igual a zero, igual foi aqui. Aqui ele tem uma velocidade máxima. E aqui ele tem um ponto com velocidade relacionada a esse tamanho. E aqui, de novo, velocidade igual a zero. Então ele está uma partícula aprisionada. Talvez aqui ele até considere como livre também, porque ele pode chegar aqui com velocidade igual a zero. Se ele tiver um pouquinho que se erra aqui, ele vaza para lá, ele foge para cá. Então nesse caso aqui, eu tenho 3 pontos de retorno. Nota aqui, ó, um ponto aqui a velocidade é zero. Nesse ponto aqui a velocidade também é zero. E aqui ele pode ter velocidade zero. Então aqui é o caso em que ele pode estar oscilando aqui, dar aquela paradinha. Aí pode acontecer dele cair aqui e voltar. Ou depois que ele der essa paradinha, ele pode cair do lado de cá e voltar e assim por diante. Então, lendo aí o que a gente colocou aí, né? E por último, esse caso aqui embaixo, falar dele antes de lermos. Aqui a gente tem a partícula aprisionada só nesse vale inicial aqui. Então, aqui é velocidade igual a zero. Aqui também é velocidade igual a zero. Então, ele fica oscilando aqui. Que é o caso do pêndulo lá que dá uma parábola, né? A energia. Quando você olha a energia do pêndulo e da mola, sendo massa mola. Então, aqui, ó. Na reta 4J, tá aqui. Os pontos de retorno tornam-se os pontos x1 e x5. Então ele vem aqui, vai lá, vem aqui, etc. Na reta 3J, que é essa aqui, né? Ele tem 3 pontos de retorno. Um ponto de retorno x1, x2, quando ele estiver do lado de cá. E o outro x3 e x5, que ele fica do lado de cá, entre x3 e aqui está errado. Então x1, x2, x1 e x3 aqui. E aqui x3 e x5. 3 e 5. E na 1J, a partícula no ponto 1J, oscilará em torno... não, estava certo lá. Ele gira em torno do 2, entre 1 e 3, e em torno do 4, entre 3 e 5 aqui no caso. Nesse ponto que ele não determinou. Poderia aqui 4 linhas aqui. Bem, e nesse ponto aqui ele fica oscilando entre esses dois lugares aqui, em torno do 2. Vale ressaltar que para o valor de 5J, a partícula teria um ponto de retorno em x1, aqui, né? Ele pegou aqui, bate em x1 e depois ficaria livre na outra direção. E é isso. Gostou, né? Bem, eu me diverti. Curta e compartilhe o conteúdo que estou produzindo, para chegar a mais pessoas que possam gostar também. Até o futuro.